Boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar. Para a glória de Deus. Segundo o dicionário Olars da língua portuguesa, uma das definições do carisma é o conjunto de habilidades e poder de encantar, de seduzir, que faz com que o indivíduo desperte a simpatia das massas. Mas caráter, firmeza, moral, coerência nos atos, honestidade, é muito pessoa com carisma, mas sem caráter. Podemos ter dons que nos levem a situações nas quais, pela nossa fraqueza de caráter, não podemos permanecer. Nosso caráter é visto no esforço que temos de fazer para realizar o que é certo, mesmo quando não estamos dispostos a fazê-lo ou não queremos. Nosso caráter se revela por meio daquilo que fazemos quando ninguém está nos observando. Muitas pessoas vivem para agradar os homens, mas não vivem para agradar a Deus. Elas fazem o que é correto quando os outros estão olhando, mas não faz quando ninguém, além de Deus, está vendo. Como cristão, nosso compromisso deve ser: vou fazer o que é correto, simplesmente porque é correto. O caráter também é visto quando fazemos pelos outros aquilo que é certo, mesmo quando os outros não estão agindo de modo correto para conosco. Um dos testes do nosso caráter é trataremos os outros de forma correta, mesmo que ele não nos trate corretamente. Abençoaremos alguém que não está nos abençoando ou alguém que está nos amaldiçoando? Foi que Jesus fez como lemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22 e 23. O que não cometeu pecado, nem culpa alguma se achou em sua boca, mas ele, quando ultrajado, não revidava com os trajes, quando maltratava, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Devemos ser pessoas de caráter, pois ter bom caráter é muito importante no mundo de hoje. Ter o caráter de Cristo é ser livre. Quando você é livre em Cristo Jesus, pode contestar o que você quiser pela palavra de Deus. Isso não significa que o pastor, servo de Deus, seja perfeito, sem pecado. O apóstolo, não foram todos tiveram seus erros e defeitos de personalidade. Porém, no todo, sua vida demonstraram elevado grau de piedade, sinceridade e santidade. O ideal seria que se dissesse de todo pastor ministro de Cristo que se dizia a respeito de origem: como os ensina, assim vive. Como vive, assim ensina. Todavia, o mais indesejável e pernicioso para a obra do Senhor é quando se diz acerca de um pastor ou líder eclesiástico: o que fala tão alto que não posso ouvir o que diz. O exemplo do pastor falará muito mais alto do que todos os seus sermões. Estudo e escritos não é em vão que os apóstolos Paulo e Pedro tinham descrito minuciosamente e as qualificações espirituais regências para o ministro de Cristo, das quais veremos algumas a seguir. Encontramos a famosa qualificação pastoral no terceiro capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo e no primeiro capítulo da sua carta, título: Fiel é a palavra se alguém inspira, episcopado, excelente obra e almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma mulher, temperante, sóbria, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contenda, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neofrito para não suceder que se exorbeça e incorra a condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 17. Por essa causa te deixei em Greta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como uma cada cidade constituísse presbítero conforme eu prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque o indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus,
não arrogante, não irascível, não dando ao vinho, nem violento, nem ambicioso de torpe ganância. Antes o pistaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina do modo que tenha, portanto, para exaltar pelo reto ensino, como para convencer o que contradize. Glória a Deus, aleluias. Título, capítulo 1, versículo 5 ao 9. Apesar do tamanho da lista, vale ressaltar que o Paulo provavelmente não pretendia que ele fosse exaustiva, ou seja, esses não são os únicos critérios a serem respeitados, mas apenas algum básico que ajuda a assegurar que os líderes da igreja serão realmente capazes de liderá-la. Glória a Deus, aleluia. Em Isaías capítulo 60, versículo 1 e 2 está escrito: Dispõe-te, resplandeça, porque vem a luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão o povo, mas sobre a ti resplandece o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Isaías diz que nos últimos dias haveria escuridão e treva, mas Deus diz: minha glória resplandecerá sobre o meu povo. Devemos nos expor e ser luzes na escuridão. Para isso temos de ser pessoas com integridade e pessoas de caráter. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, grande Deus. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro, Senhor Deus, por essas pessoas, meu Pai, que estão, Senhor Deus, meu Pai, precisando, Senhor Deus, de uma palavra, Senhor Deus, meu Pai, precisando de uma mudança, Senhor Deus, de vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoando essas pessoas, meu Pai, ajudando elas, meu Pai, ser pessoas irrepreensíveis, Senhor Deus, ser pessoas certas, pessoas, meu Pai, que faz a tua vontade, pessoas, meu Pai, que faz o que eu querer. Deus amado, Deus misericordioso, abençoando essas pessoas, deixando elas ser pessoas, meu Pai, com caráter, Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, ajuda elas, muda elas, meu Pai, para a tua glória e para o teu louvor, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.